Bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Cadu Spencer, sou professor do departamento e atualmente também faço a supervisão de História e Modelo de Arquitetura e Urbanismo, que fica ali em cima. Alguém já visitou o espaço? Tá, quem não visitou, fiquem à vontade, são super convidados, convidadas a conhecer aqui o nosso espaço de trabalho. E agradecer a presença de todos aqui, saudar aqui Marisa e Pedro Lobão também, que são nossos parceiros em um dos projetos. Também apresentar a equipe do escritório, hoje formada pela minha colega professora Adeli Bentes, e por parte das estagiárias estão aqui, Giovana, Manuela, Bruna, Roberta, Gabi, Aline estava ali, Aline e Carol, tá? Faltam ainda Dominique e Viviane, que não puderam estar aqui hoje, tá? Então a equipe hoje atualmente tem o quê? São 9 estagiárias, uma supervisão e uma colaboração da Adeli, tá? Bem, fazendo uma rápida apresentação do escritório, tá? Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, então o EMAL caracteriza-se pela integração de aspectos teóricos e práticos dos conteúdos acadêmicos ministrados no curso de graduação do DAO, oferecendo seu ambiente condições semelhantes ao do exercício profissional, com atuação dedicada, sobretudo, ao desenvolvimento de projetos de cunho social, é o caso hoje aqui, né? Dentre eles, projetos de extensão universitária e projetos para o campus universitário. Nós fazemos também projetos para outros departamentos, para vice-reitorias, para a própria reitoria, tá? São projetos que nós chamamos de projetos técnicos. Não é que os projetos sociais não sejam técnicos, mas a gente denomina dessa forma para facilitar um pouco a nossa coleção de projetos, tá? A equipe é constituída por estudantes de graduação, sob a supervisão de um professor, no caso aqui sou eu, né? Dependendo do volume de trabalho ou da complexidade dos projetos, outros professores são incorporados à nossa equipe. Atualmente, a professora Adeli, ela está trabalhando conosco diretamente, e se a gente trabalha se a gente assume outros projetos maiores, a gente pode incorporar outros professores do departamento, tá, dentro do escritório. E, claro, Mariana já tocou nesse assunto, é importante, a equipe ela é formada por estudantes de graduação, que ficam no escritório até 2 anos, não é isso? Mais ou menos. Então, eles têm renovações. Então, sintam-se convidados, convidadas a pleitear uma vaga no História e Modelo, tá? Isso acontece rotineiramente, não sei se alguém já viu alguma chamada. Alguém já viu? Desvaga, tá? Nós operamos dessa forma. E antes de dar início, também lembrar que Alder já comentou, Mariana também, que nosso foco aqui são projetos de extensão universitária. Tá? Projetos de extensão universitária são projetos trabalhados não para a sociedade, mas com a sociedade. Tá? Então, nós temos parceiros, tá, que participam ativamente das decisões, né, tomadas, tá, nesses trabalhos. São trabalhos que geralmente estão vinculados a projetos sociais, são prestações de serviço geralmente para comunidades carentes, tá, e outras instituições, diferente muitas vezes em história de mercado, que já vem com o cliente já te demandando, com o programa definido. Um projeto de extensão, ele geralmente é um projeto muito mais complicado, muito mais problemático, tá? Geralmente tem poucos recursos, tá? Geralmente falta dinheiro, tem uma gama de atores, né, que estão ali parceiros do escritório, né? Projeto é apenas uma parte do serviço, então tem toda uma relação de debate, de negociação com outros atores, onde vai ficar, quem vai usar. Então, é algo que é bastante complexo. Então, é um prato cheio para a gente. Eu acho que isso aí é muito, muito bacana, trabalhar com um projeto de extensão, porque além de a gente estar, de fato, operando fora da universidade, com o nosso conhecimento, nossa estrutura, e firmando essas parcerias que são super ricas, a gente está
aprendendo bastante, né? Conhecendo bastante e se aventurando nesse mundo que precisa muito, né, de serviços que a gente acha importante a gente tá envolvido, tá? Como sempre, como parceiros. Então, hoje, fazemos, como eu falei agora há pouco, alguns projetos de extensão. Escolhemos 2 aqui, tá? Os 2, esse foi construído, a gente vai mostrar, está sendo construído agora nesse momento, que são os módulos solidários, e o stand de distribuição pública de jacas foi construído, está sendo, acho que, desmontado agora, né? Em breve. Está lá na Quinta da Boa Vista. Bem, antes de passar a palavra para a equipe, eu queria falar um pouco das relações mais políticas, né, dos convênios, né? Então, o nosso projeto chamado Módulos Solidários, a Água como Abrigo, que, aliás, um termo muito bonito, né, cunhado pela professora Vera Zan, tá? A saudosa professora Vera Zan, foi supervisora do História Modelo antes de mim, tá? Ela iniciou esse trabalho, na verdade, minto, ela idealizou esse trabalho. Então, a Vera construiu essa demanda junto com outros atores, tá? Outros grupos, e batalhou muito, né, para que isso fosse realizado. Então, vamos lá, o projeto Módulos Solidários é fruto de um convênio entre a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e a PUC-Rio, firmado em 2018, com a mediação do Vicariato Episcopal para a Caridade Social, a Vice-Reitoria Comunitária, tá, aqui da Universidade, obviamente, e o Departamento de Teologia. Então, são esses os atores, né, na esfera maior, estão dentro desse projeto de extensão. O projeto é um abrigo destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, cujo programa visa a oferta de água nas mais diversas formas. Boxes de banho, sanitários, salão de beleza, lavanderia, bebedouros, né? Que a população em situação de rua muitas vezes tem uma marquise, talvez, né? Mas Vera, né, com a equipe na época, constatou que a grande carência, na real, assim, acho que a coisa mais básica é o acesso à água, tá? Então, esse foi o nosso caminho, né? Trabalhar com acesso à água. O segundo trabalho, tá? O segundo projeto, é o stand de distribuição pública de jacas, é fruto também de uma parceria com o Instituto Mão na Jaca, tá? Que é presidido pela Marisa e pelo Lobão, que também é professor aqui do departamento, tá? Ele é fruto de um edital, tá? Que foi lançado, um edital de apoio à extensão universitária em contexto de vulnerabilidade. Esse edital ele foi promovido pelo IARU, não sei se alguém conhece, é uma entidade aqui na PUC, tá? Inclusive, a diretora desse instituto é a nossa professora Maíra Machado Martins. Quem já teve aula com a Maíra? Ainda não, né? A galera do terceiro período vai pegar urbanismo ainda, eu acho. Tá? O IARU é um Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Então, rotineiramente, ele lança editais. O edital, ele oferece um aporte, né, financeiro para que os projetos sejam construídos e viabilizados. Então, esses foram os nossos parceiros, né? Sobretudo o Instituto Mão na Jaca, que é um instituto sem fins lucrativos, de educação socioambiental, não é isso? E pesquisa. E vamos nessa. Então, eu queria chamar aqui, na verdade já estão na mesa, a Gabi e a Roberta. Elas vão apresentar o primeiro projeto, que é a Água como Abrigo, Módulos Solidários. Acho que eu vou passar para cá um pouquinho. Eu tenho que passar, né? Quem vai começar? Pronto, cada uma fica com. Obrigada. Pode colocar isso. Eu estou a tela. Então não. Ai, caramba. Eu não vou saber colocar. Você quer?
Vem para o lado. Vou chegar. Bom, como o Cadu já falou, né, sobre a água como abrigo, da professora Vera Zan, a gente trouxe essa problemática em dados, né? Que hoje cerca de 7.800 pessoas vivem em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o censo de 2022. Mas, como a gente pode ver, o centro é o que tem mais população de rua. E é justamente onde o nosso projeto está sendo construído agora. Não, eu acho que vale também chamar a atenção que, antes da frente a gente vai falar das premissas, que é da questão da reprodutibilidade do projeto, mas de quem sabe, né, mais para frente, na Zona Norte, que também tem um crescimento considerável, esse projeto também acontecer lá, né, em alguma área da Zona Norte. Bom, além desses dados, né, do crescimento da população em situação de rua, o coral da catedral, ele é constituído por pessoas em situação de rua. E houve um pedido, né, do próprio coral para que eles pudessem tomar banho antes de se apresentarem, porque eles não tinham onde tomar banho. Então, eles estavam em situação de rua, eles não tinham onde dormir, não tinham onde ter o mínimo de dignidade, né, de higiene, e eles queriam um local. Então, vou até ler um trecho da carta que fala: desejamos com essa carta pedir vosso apoio e atenção especial para que tenhamos um lugar para tomar banho diariamente com dignidade e respeito. Um banheiro com chuveiros específicos para homens e outro para mulheres, tendo como finalidade a nossa higiene pessoal num espaço próprio, ou seja, o mínimo, né, que uma pessoa precisa. Então, através desses dados e da própria carta surgiu, eu acho que esse projeto, a água como abrigo. Essa carta foi endereçada ao cardeal João Morandi, tá? E aconteceu mesmo no Vaticano, né? Então, o Papa Francisco, antes desse evento, recebeu uma carta do coral de lá e de um banheiro de lá no Vaticano. E eles seguiram o mesmo modelo. Essa carta foi do cardeal. Então, o projeto está sendo construído no estacionamento da Arquidiocese do Rio. Acho que pode passar para o próximo. Inicialmente, você quer falar, Cadu? Pode ser foi no período anterior à nossa gestão do modelo, tá? Opa, Desculpa. Desculpa. Tá legal sim? Então, aqui está a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, todo mundo conhece essa edificação, fica no centro da cidade, perto da Lapa. Aqui estão os Arcos da Lapa, Fundição Progresso, a Esplanada de Santo Antônio com a Avenida Chile. Pegaram onde é isso? Tá? O estacionamento ele fica ao redor da catedral. Então, na época da Vera, a ideia era instalar o abrigo perto dos sinos. Nossa, eu não recordo o nome dessa estrutura. Campanário, perto do campanário, tá? E é justamente muito próximo à entrada, ao acesso principal da catedral. E tempos depois, optou-se por trazer o abrigo para esse cantinho, tá? Um cantinho muito próximo da Rua da Lapa, aqui está a fundição, tem um acesso, tá, do estacionamento por aqui também. Então já foi uma brigalhada danada, porque a gente achou um absurdo tirar o abrigo aqui da frente para colocar lá nos fundos, tá? Até porque, se alguém conhece a Avenida Chile, sabe a quantidade de pessoas que moram aqui no eixo, tá? Mas depois a gente constatou que era uma solução interessante, porque como no abrigo que envolvia banho, banheiro, salão de beleza para barba, corte de cabelo, os usuários e usuárias desse pavilhão iam ficar muito expostos em relação a todos os turistas que entram e saem da catedral. Então, a gente achou interessante trazer o abrigo para um lugar um pouco mais pacato e com acesso direto para o centro também. Tá? Então, essa foi uma briga que durou um bom tempo, né? E ele está sendo construído aqui nessa área mesmo. Bem, então houve essa solicitação das próprias pessoas que estavam em situação de rua e que faziam parte do coral,
pedindo banheiros para que eles tivessem um local para fazer sua higiene básica, né? E em colaboração com os outros atores, né, desse projeto, que é a Tânia, o Wagner, etc., e o próprio Escritório Modelo, a gente desenvolveu um programa. Então, esse programa ele foi desenvolvido conjuntamente, não foi somente o Escritório Modelo que impôs, mas foi um pensamento conjunto com esses outros atores. E o programa consiste em 6 boxes para banho, 2 sanitários, um banheiro PCD, um salão de beleza, uma lavanderia, 4 bebedouros e um acolhimento, um serviço social que, para caso a pessoa precise, né, é um local de recepção, né, principalmente. Pode passar. Bom, e a gente levou em consideração algumas premissas, né, para o projeto. O primeiro deles já foi falado algumas vezes, mas foi esse conforto, espaço digno para as pessoas conseguirem tomar banho. Tanto o conforto em relação à questão térmica, à questão da privacidade, foi tudo pensado para eles, para isso, para esses conjuntos. O baixo custo também, tanto da construção quanto da manutenção, que foram utilizados blocos de concreto, foi pensado dessa forma. E também os chuveiros, coisas que são padronizadas para caso tenha algum problema, logo substituir o chuveiro elétrico mesmo. E acaba entrando também na questão da fácil construção e manutenção, além do baixo custo, que tudo vai corroborar para mais para frente continuar tendo essa manutenção, né? Não cair em desuso. Aí os materiais são usuais, como já foi dito, e a reprodutibilidade, como a Gabi tinha falado, esse projeto pode ser em outros lugares. Ele tem um platô e depois as fitas, que a gente vai mostrar mais para frente, mas a ideia dele é realmente ser um módulo que pode ser expandido ou reduzido e ser reproduzido em outros lugares. Pode. Essas foram para a Batalha Grande, né? Se fosse o 18, foram versões anteriores à nossa, tá? Então, tinham outras demandas, inclusive. Essas versões estavam localizadas justamente próximas à entrada da catedral, tá? Versões mais enxutas, tá? Até o coral aqui na frente, tá? E que tinham mais ou menos o mesmo programa. Pode avançar. E nós também começamos a projetar, a desenhar, tá? Projetos muito baseados com a expectativa financeira também, com o orçamento que nós tínhamos, que era quase zero, com alguns apoiadores que vinham e sumiam. Então, tinha uma batalha também no sentido do orçamento e do tamanho também dessas construções. Posso aproveitar? Então, acho que isso aqui é uma imagem muito interessante, porque até então a gente estava operando com estruturas leves, em sistema seco, tá? Estrutura metálica, painéis de fechamento, brises metálicos, coisas muito no mundo de uma natureza construtiva mais tectônica, vamos chamar assim. A gente começou a imaginar a dificuldade de repor esse material, qualquer problema, do preço desse tipo de sistema construtivo, da manutenção desses componentes, tá? E, sobretudo, depois da entrada da Delir, a gente começou a pensar numa situação diferente, uma situação híbrida. Então, a gente está trabalhando agora com uma natureza mais estereotômica, né, baseada numa construção mais ligada ao solo, né? Estamos usando blocos concretos estruturais, tá? E uma natureza mais tectônica, tá? Em cima de uma estrutura de um galpão, tá? Que também vão estar sendo sistematizados esses dois tipos de construção, tá? Essas duas naturezas, né, de modo de construir no nosso desenho. Bem, agora pensando já nos primeiros estudos, né, as primeiras investigações desse projeto mais atual, após as outras propostas. A gente pensou justamente numa fita funcional que seria o espaço servidor, né? Que dentro dessa fita ela abrigaria
o programa e ela seria uma fita completamente infraestrutural. Dentro dela, como é por bloco de concreto, então a própria estrutura compõe essa fita e também a parte hidráulica a gente acho que pode passar mais à frente, é um dos primeiros croquis, mas a gente pensou justamente nisso, nessa fita. Ela se mantém por si só, né? Ela mantém o programa e ela mantém completamente a infraestrutura do programa. Você quer falar? Eu acho importante, a gente faz questão de mostrar essas coisas, porque todo pensamento, né, tem uma espécie de inteligência sendo construída aqui, que talvez seja a grande beleza do trabalho. Então, é interessante isso que a Gabi está falando, tá? Porque nós somos obrigados aqui, primeiro que nós fomos bastante radicais, nós enxugamos ao máximo para chegar numa fita extremamente infraestrutural, tá? São espaços servidores, vão servir a outros espaços. E a gente começou a pensar coisas desse tipo, né? Como a Gabi já começou. Então, nós teríamos que ter paredes estruturais e paredes infraestruturais para poder descer toda a parte de instalação hidrossanitária. Então, a gente começou a estrutura hidrossanitário, né? A gente começou a trabalhar um pouco também, né? Articular com as instalações e estrutura. Pode passar. Acho que pode... Aí, agora a gente vai falar um pouco sobre as estratégias projetuais, que começa nesse plano horizontal, um platô. Ele é um pouquinho alto, porque no terreno tem um declive, uma diferença de nível, que poderia também... que poderia ser replicado em outro lugar, se fosse o caso. Isso. As fitas funcionais, como já estavam falando, foram posicionadas uma na frente da outra. E em uma delas vão ser os boxes e as outras vão ter a outra parte do programa. A de cima, no caso, seria os boxes e o restante do programa, ele fica... Roberto. Ah, tá. Como a Gabi já estava falando sobre as fitas serem espaços servidores, as outras áreas livres são os espaços servidos, que geram essa área de convivência também para as pessoas em situação de rua se encontrarem, conversarem, que a gente coloca bancos também, espaço de espera. E a compartimentação visa essa privacidade. O boxe de cima, essa fita de cima são os boxes de banho e a de baixo é outra parte do programa, seja de sanitário, de salão de beleza, de acolhimento. E as aberturas são todas para dentro, então tem essa relação interior-interior, não para o exterior, visando a privacidade. A ventilação ocorre através de venezianas nas fachadas, que seriam dessa forma, nas venezianas industriais, para trazer a ventilação e teria essa permeabilidade também, trazendo conforto térmico. Dessa forma também, dando para ver as duas fitas e como funcionaria em 3D, como ficaria também em relação aos bancos e ao acolhimento. Isso. As venezianas nas fachadas. E nas fachadas também para ter essa ventilação cruzada. E aqui a gente vai para a planta técnica mesmo, planta baixa, com as especificações. E como já tinham comentado sobre uma parede ser estrutural e a outra ser... Eu tô sem graça. Mas uma parede ser estrutural e as outras terem os pontos hidrossanitários, então vai intercalando. E posteriormente a gente utiliza também o tijolo, o bloco de concreto, como a unidade do projeto. Não tem, tipo, 1,5, mas a modulação do projeto. Cada tijolo que foi utilizado foi pensado para ter esses alinhamentos. Então, a cada 2 boxes tem e acaba sendo um módulo também, que pode ser replicável, mas só no sentido longitudinal. Eu acho que vale falar também que nesse projeto, um dos desafios, né, digamos assim, foi justamente encontrar essa modulação, porque depois que encontramos,
parece fácil, né? Mas até a gente achar esse encaixe, qual seria o bloco, qual família de bloco, a gente quebrou um pouquinho da cabeça, porque às vezes encaixava, mas o programa não encaixava direitinho, tinha questão estrutural, questão hidráulica, então até chegar nesse nível, assim, a gente quebrou um pouquinho da cabeça para solucionar. Pode passar. Eu não lembro se já foi mencionado, mas temos a infraestrutura das fitas funcionais e, além disso, a gente pensou numa cobertura que é uma cobertura desligada, uma cobertura galpão. Ela segue uma lógica, como já foi mencionado, diferente. Ela é uma cobertura metálica com telhas termoacústicas, que é justamente pensado também no conforto. Então, acho que aí são as primeiras ideias, né, de como que essa cobertura funcionaria, qual altura seria, acho que pode passar. Em relação também à caixa d'água, né, qual que seria a altura necessária para a caixa d'água. Então, essa altura, de certa forma, ela dita também a altura da cobertura. Pode passar. E aí é justamente isso, são as duas fitas funcionais e pode passar, a cobertura, que é completamente desligada, pode passar. E ela também serve como uma proteção, para trazer mais um conforto ambiental maior para esse espaço, né? Então ela serve como proteção solar, não sei se vocês já estudaram alguns projetos, eu não lembro qual é a fase que a gente estuda os projetos do Querer, que ele usa também essa solução, né? Que a construção é mais baixa e a cobertura vem por cima para não ter a energia, né, do sol, o calor do sol não bater diretamente na cobertura. Então a gente adota também essa solução e, além disso, essa telha, essa cobertura, ela pode ser usada também para captação de energia solar e para águas pluviais, né? Então não é apenas uma cobertura, mas é uma cobertura que também ela serve ao projeto, né? Não foi apenas um desenho, mas foi completamente estudado e pensado para isso. Acho que pode passar. Aí já é a planta mais técnica, né, que a gente trouxe também, né, das especificações, a telha sendo uma telha termoacústica, os blocos, acho que pode passar. E pensamos num projeto que tem essa característica um pouco até bruta, né, digamos assim. São blocos de concreto com juntas frisadas. Mas, para gerar justamente esse contraste, a ideia foi, dentro dos compartimentos, a gente também trazer de maneira monocromática, mas trazer cerâmicas para justamente gerar esse contraste. Por fora tem esse caráter bruto, mas por dentro a gente traz esse caráter um pouco mais delicado, né? Então a gente quis realmente trazer esse contraste, o dentro e fora também do módulo. Pode passar. E aí, justamente, o platô, pode passar, seguido da primeira fita, que abriga a primeira parte do programa, que são os sanitários, salão, não tem problema não, salão de beleza, e aqui o atendimento, e aqui a segunda parte do programa, que já são os boxes, pode passar. Os fechamentos, que aqui são as venezianas industriais e as portas, né, que são necessárias. O salão de beleza a gente pensou justamente nesse espaço aberto, até para não gerar um espaço claustrofóbico, né, a pessoa não se sentir presa dentro de uma salinha. E ser mais convidativo também, pode passar. E aí já os outros equipamentos. Esses bancos, é interessante pensar, uma informação que eu particularmente não sabia, mas foi a própria Tânia que trouxe, é que a Tânia e a Paula, né, se eu não me engano, que as pessoas que estão em situação de rua, elas têm medo de dormir à noite, porque elas não sabem quem é o próximo. Imagina você está completamente alheio, assim, a qualquer tipo de segurança, então elas sentem muito medo. Então esses bancos também foram pensados para as pessoas poderem dormir ali. Ali é um local de abrigo. Além de eles fornecerem água, também fornecem um certo tipo de segurança. Ali elas sabem que, de certa forma, elas estão seguras e elas podem dormir ou descansar, né? Que seja. Pode passar. E aí foi um desejo também, um pedido da própria... Foi da Arquidiocese, que esse local fosse fechado. Então, por isso, a gente colocou as grades para que, no final do dia, pudesse fechar esse local. Pode passar. As caixas d'água que a gente pôs justamente em cima dos boxes.
e a cobertura solta. Pode passar. E é justamente isso. E outro dado também que a gente pode falar é que, em relação à lavanderia, inicialmente a gente tinha projetado uma lavanderia com máquina industrial, só que quando a gente propôs isso, eles falaram, não é isso que a gente precisa, não é dessa forma. Na verdade, a gente precisa de tanques, porque a quantidade de roupas que eles vão usar é pouca, e também pela dinâmica, como funciona. Eles falam, então a gente precisa de um tanque, e a gente pensou, esse tanque ele tem que aguentar o tranco, né, da quantidade de pessoas que vão utilizar. Então a gente projetou justamente esses tanques de concreto também. Acho que... E aqui também seria uma parte para, se precisasse algum anúncio ou algo assim, a gente poderia também expor. Pode passar. Acho que pode ir. E agora com o Cadu. Isso é uma brincadeira, mas na verdade tem um fundo muito sério nisso tudo. É que o projeto está sendo construído, na verdade o abrigo está sendo construído e infelizmente, pode passar, não seguiu o projeto. Então a catedral seguiu com o projeto, infelizmente não nos informou do início da obra, tá? E vocês conseguem reconhecer um pouquinho do trabalho que vocês acabaram de ver? Então, entrou uma estrutura no sistema convencional, pilar, viga e laje, né? Todo esse espaço, esse interstício entre as fitas foi coberto por uma laje pré-moldada e está sendo construído dessa forma. Inclusive, infelizmente, a própria locação dele no terreno foi feita em outro local, que gerou um desnível muito mais acentuado em relação ao piso de chegada, gerando um acesso, no mínimo, né, complicado. E essas coisas acontecem, né? É uma pena. A gente está agora tentando, de alguma forma, negociar agora nesse momento. Acho que vai para o próximo, os agradecimentos de parcerias. Então, para fechar, é só mostrar um pouquinho de toda a equipe que trabalhou nos modos solidários, tá? São estagiários que já são formados, tá? Tem equipe recente aqui também. É importante mencionar aqui o diácono Cláudio dos Santos, que é o paróquio da catedral, o Wagner e, sobretudo, a grande militante, guerreira, idealizadora desse trabalho. Ela não pôde estar aqui hoje, que é a assistente social chamada Tânia Ramos, tá? Ela é do Vicariato de Caridade Social, coordenadora nacional da Pastoral do Povo da Rua. Ela é uma guerreira, tá? Está levando esse trabalho a unhas e dentes, tá? E Padre Valdeci também, o nosso diretor aqui do Departamento de Teologia, que também está envolvido. E a querida Andréa Paiva, tá? Que a Andréa trabalha na vice-reitoria comunitária, não sei se alguém conhece a Andréa, tá? Também envolvida diretamente com esse trabalho. E as colaborações da Deli, né? Do nosso colega Roberto Lucas Júnior. Alguém já teve aula com o Bob aqui? Ainda não, né? Professor Fernando Betim, também em memória. Professor Luciano Álvares. E professor Alder Catunda, que também, em um período, trabalhou, né, Alder? Na primeira vez, sim. Ah, sim, quando era perto do acesso, né? Acho que agora vou deixar para ir para o próximo projeto. Vamos para o próximo? O nosso tempo está um pouco corrido. 20 minutos. Então, agora para o nosso próximo projeto, que é o stand de distribuição pública de jacas. E a gente trabalhou em parceria com o Instituto Mão na Jaca, que é um instituto que trabalha com o aproveitamento da jaca como um fruto
que é muito abundante na cidade e que é, infelizmente, desperdiçado, e é difundido o uso integral da jaca verde nos pratos salgados. E a profusão das jacas produzidas na cidade, ela pode ser organizada através da doação dos frutos coletados em espaços públicos, como uma maneira de chegar nos pratos dos cariocas, gerando alimento e uma renda alternativa também. E então o projeto do stand ele foi encomendado com algumas premissas que dentro do orçamento de R$ 10.000 do edital, como o Cadu tinha falado antes, e a gente queria garantir a visibilidade dos frutos armazenados junto com um acesso fácil e segurança no manuseio dos frutos, além também da facilidade de limpeza pela jaca ser uma fruta do tamanho que é. E a gente também queria garantir a reprodutibilidade e o redimensionamento do stand para que houvesse adaptabilidade de diferentes tipos de terreno. Bom, assim a gente começou o desenho do projeto e a gente partiu da jaca mesmo como fruto, pelo seu porte, o tamanho e o peso. E a gente começou a pensar em como a jaca ia ser armazenada. Então, para começar com esse eixo horizontal, como se fosse o piso mesmo. E aí a gente pensou em caixas, mas a gente percebeu que a jaca não pode ser empilhada como outros frutos, tipo coco. E tem o problema também da limpeza ali dos cantos. Então a gente foi para uma coisa mais simples. A gente pensou em redes, mas continua com problema de manutenção e de limpeza. E assim a gente encontrou esse suporte em V, que, tirando algumas partes, iria ajudar na limpeza do stand e que ajuda também a distribuir o peso da jaca como uma pessoa segura normalmente, pelo tamanho e peso. Aqui tem o Lobão segurando uma jaca. E assim a gente começou a pensar no desenho da geometria do módulo a partir desse suporte em V. A gente replicou ele na horizontal e depois na vertical, e olhando assim a gente percebeu que se movesse ele para o lado, a gente conseguiria formar esses módulos hexagonais que também poderiam ser replicados na horizontal. E assim foram criados painéis que conseguem escoar também de uma maneira uniforme as cargas das jacas. Bom, agora falando um pouquinho sobre a investigação construtiva, esses detalhes construtivos são formados por barrotes em pinos autoclavado 4 por 4 centímetros, insert metálico em aço carbono e parafusos 6/8. Trouxemos um insert aqui em 1 para 1, quem quiser ver. Sim, a gente tem uns modelos Insert, barrote. aqui para quem quiser ver também. E aí, pode... E como a gente pode ver, essa é a forma como eles se juntam. E a gente replicou eles para formar os painéis. Aqui são alguns mock-ups feitos para demonstrar, né, esse detalhe construtivo. A gente tem o mock-up da junta e o do módulo. E aqui são os inserts utilizados no stand. Foram utilizados inserts laterais para essas laterais do stand, que seguravam 2 barrotes. Os inserts de base, que seguram 2 barrotes e se ligam com a base do stand. E o insert central, que juntam 3 barrotes e ficam nesses módulos centrais. Então a gente começou com o painel alveolar e depois a gente replicou ele, pode passar, perfilou esses painéis e uniu eles com ripas de contraventamento de madeira, que também serviriam para apoiar os frutos. Depois disso a gente botou os baús, que serviriam também para ajudar esse contraventamento e também para armazenar os materiais. A cobertura para proteger o stand
e as bases para segurar eles. Pode passar. Então, a gente concluiu com esse sistema completo e, após isso, a gente passou para a construção desse stand. Então, foi criado um workshop aqui na maqueteria pelo Lab Arco, que contou com a participação de alunos voluntários. Alguém participou do workshop aqui? Você está na foto, né? Então, nessa foto a gente pode ver elas montando os painéis, então juntando esses inserts com esses barrotes. Aqui a parafusão as ripas com os painéis. E aqui os painéis já em pé, sendo juntados pelas ripas. E ali do lado, já com os baús e começando a botar a cobertura. Aqui a equipe segurando o painel, ainda faltando algumas partes. Pode passar. Enquanto eles estavam montando no workshop, o Emal também ajudou com a sinalização gráfica do stand, que ia servir como identidade visual para quem estivesse lá no lugar da doação. E agora a gente vai mostrar algumas fotos do stand já montado na Quinta da Boa Vista, perto do circo. Aqui no dia de inauguração do stand, com a participação até do Homem-Aranha, as jacas já no stand, as pessoas escolhendo a jaca, recolhendo já para casa. Algumas atividades ambientais do Instituto Mão na Jaca. Mais da doação. E a equipe do Instituto com a equipe do Emal e do Lab Arco. Esse foi o dia final da montagem, né? Então, durante a sua estadia na Quinta da Boa Vista, foram distribuídas um pouco mais de 5 toneladas de jaca verde, beneficiando quase 1.000 pessoas. O projeto recebeu menção honrosa na premiação anual do IAB e o diploma de Economia Solidária da Alerj, reconhecendo sua contribuição para a comunidade. É isso, obrigada.